Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você aqui com a gente nessa manhã de quinta-feira de TBT, né, André? Quinta-feira de TBT, é muito bom estar aqui novamente, Muito falando bom ter sobre você aqui, cara. gestão, sobre financeira, Isso aí, cara. assuntos que a gente gosta. Muito Bom dia a todos. E aí, eu trouxe alguém diferente aqui hoje, então. Eu tô com um co-host diferente. Expulsamos a Bia. Será que perceberam a diferença? Eu acho que sim, cara. Existe. Assim, só faltou o violão, né? Pra gente fechar com chave de ouro. Acho que o violão ia entregar a minha personalidade. A personalidade. Né? Entregar. Expulsamos a Bia aqui na quinta-feira, então, da parte de gestão. Sim. E trouxemos o André para ser o meu co-host aqui hoje. Tamo aí. Como é que você tá? Tranquilo? Tô tranquilo. Tudo certo? Bom dia a todos. Muito bom estar aqui novamente. Bacana. O que a gente vai conversar hoje aqui? Quais são os assuntos? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a nota fiscal de serviços nacional, um assunto que a gente já tinha comentado em alguns podcasts atrás, né? A gente já tinha mencionado esse tópico. Sim. A gente já tinha se comprometido a trazer mais conteúdo sobre esse assunto. Claro, né? Claro, um assunto que requer um pouco mais de preparação para a gente discutir. E hoje a ideia é a gente fazer aqui um episódio mais introdutório, porque é um assunto bem longo, né? Sim, para a gente cobrir todo o território apenas em um episódio. Eu fiquei pensando se seria correto, se faria sentido dizer que a nota nacional é uma novidade. Ok. Porque eu acho que a nota nacional é uma novidade dependendo da perspectiva de quem ouve. Porque para algumas pessoas vai ser uma novidade. Né? Sim. Para outras, a nota já é uma realidade. Já é uma realidade, verdade. A gente vai explicar um pouco melhor isso depois. No dia de hoje, então, sobre isso. Mas para quem já está familiarizado com a nota, vai ser uma oportunidade para saber um pouco mais. Para quem nunca ouviu falar da nota nacional, né? Não sabe o que é. Vai entender um pouquinho mais aí. Uma boa oportunidade. Trouxemos especialistas aqui hoje, né? A gente não vai mostrar eles ainda, calma. Calma, Marcinho. Mistério. Não mostra todo mundo ainda, a gente vai apresentar depois. É um mistério aqui para todo mundo. Do cinema. A gente vai trouxe aqui duas especialistas, no caso, maravilhosas, esplêndidas, incríveis, com informações aí para entregar para a gente e para você, cliente SCI, no dia de hoje, tá certo? Todos os dias a gente tem aqui o podcast, o SCI Talks, o podcast da SCI Sistemas. A gente traz aqui informações, novidades, traz aqui orientações para vocês sobre o mundo contábil e também sobre os sistemas da SCI. Né, sobre tudo que a gente faz aí dentro da parte fiscal, contábil, folha de pagamento, parte de gestão, financeira, enfim, sobre as tecnologias web. A gente todo dia traz informações aqui para vocês às 8h15 da manhã, tá certo? Então o que acontece? Fica gravado, fica depois, você consegue ver depois no YouTube mesmo, porque a gente transmite pelo YouTube, e depois você consegue ver também lá pelo Spotify, tá certo? Então, se por acaso você está ali trabalhando, deixa tocar o podcast, vai ter informação aqui bem relevante e objetiva para você, nosso amigo contador. É claro, né, André? Tipo assim, antes da gente ir para o assunto, né, trazer essa informação importante aí para os nossos amigos contadores, a gente também faz o quê? Traz notícias diárias aí para vocês estarem cientes, compreendendo o que está acontecendo dentro do mundo contábil, o que teve de informações aí, no caso, que passou desapercebido, digamos assim. E aí, no caso, a gente traz essas informações também todos os dias, são notícias contábeis para você, amigo contador, para você, nosso cliente SCI. E a gente sempre apresenta com algumas pessoas, a gente tem um âncora 1 e um âncora 2 aqui, algo bem diferente, diversificado, né? E hoje o âncora 1 vai ser a Ekeile e também o âncora 2 vai ser o Elton, com as notícias contábeis do SCI Talks neste momento. Bom dia, está começando o SCI Talks, com os principais acontecimentos do cenário tributário, fiscal e digital do país. Eu sou Ekeile. E eu sou o Elton, e na edição de hoje falamos sobre o segundo lote da restituição do imposto de renda, um ataque hacker que atingiu o portal do GovBR e também o prazo final da SD, que ainda está gerando prejuízo às empresas. Restituição do IR 2025. Correções começam no segundo lote. A partir de 30 de junho, os contribuintes contemplados no segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2025 já receberão os valores com correção monetária. Diferente do primeiro lote pago no dia 30 de maio sem correção, o segundo lote terá o acréscimo de 1% sobre o valor, e os lotes seguintes contarão com 1% a mais a CELI acumulada do mês anterior. Os grupos prioritários incluem idosos a partir de 60 anos, com destaque para os com mais de 80, pessoas com deficiência ou doenças graves, professores e quem utilizou declaração pré-preenchida com o Pix.
Vale lembrar que não receber a restituição pode estar ligado com problemas como malha fina, malha de débito, lote ainda não liberado ou conta bancária informada de forma incorreta ou já encerrada. Atenção, o terceiro lote será pago em 31 de julho. Sites do GovBR sofrem ataque hacker e ficam instáveis. Na tarde do dia 24 de junho, diversos sites ligados ao domínio GovBR ficaram instáveis após um ataque cibernético assumido pelo hacker conhecido como Azael. Segundo ele, o objetivo foi enviar uma mensagem à Polícia Federal. Os sites da própria PF, da ABIN, da Anatel e ainda páginas do Ministério da Saúde e do INSS foram atingidos. As instabilidades reforçam os debates sobre a necessidade do reforço na segurança digital dos sistemas públicos, especialmente diante do avanço das tecnologias e ameaças mais sofisticadas. Receita Federal abre chamada para artigos acadêmicos. A Receita Federal publicou o edital número 3/2025, convocando pesquisadores e profissionais da área para enviarem artigos para a próxima edição da Revista de Estudos Tributários e Aduaneiros. Poderão ser submetidos artigos, resenhas, jurisprudência comentada e inovações normativas, com temas que vão do direito à cidadania fiscal, incluindo também gestão, economia e história institucional. Os trabalhos devem ser inéditos, enviados até o dia 22 de agosto de 2025 e podem estar inscritos em português, inglês ou espanhol. As submissões devem ser encaminhadas para o e-mail Revista Receita Federal, tudo junto, @rfb.gov.br, junto às declarações obrigatórias preenchidas via formulário eletrônico. ECD. Prazo final se aproxima e erros ainda geram prejuízos. E atenção, contadores e empresas. A escrituração contábil digital, ECD, que deve ser entregue até o último dia útil de junho, ainda é fonte de multas e complicações fiscais. A Receita Federal tem intensificado os cruzamentos eletrônicos, comparando dados da ECD com declarações como ECF, DIRF, DCTF e EFD. Inconsistências podem levar a malha fiscal e autuações. Entre os erros mais comuns estão uso de certificado digital vencido, falta de encerramento em empresas com apuração trimestral, substituição indevida da ECD sem justificativa técnica, ausência de plano referencial e até mesmo entrega atrasada. Outro ponto crítico, desde 2023, contadores com pendências no CRC estão impedidos de transmitir a ECD. Fique atento à sua regularidade profissional. Essas foram as principais atualizações do dia aqui no SCI Talks. Continue nos acompanhando para ficar por dentro de tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sensacional, pessoal. Incrível. Importante a gente salientar aqui, tá, André? Olha só. ECD, prazo final se aproxima e erros ainda geram prejuízos. E ontem o Lincoln me mandou uma mensagem. Lincoln, que é o nosso coordenador de suporte, de atendimento, né? Ele falou o seguinte, olha só, Douglas. Última semana para entrega do SPED contábil ECD. Então ele informou, né? Informamos que o setor de atendimento contábil da SCI Blumenau, o SCI Visual Sucessor, Único e Novo Visual, estarão de plantão para dúvidas na entrega do SPED ECD nas seguintes datas. No dia de hoje, dia 26, ou dia 26 hoje? Né? 26 do 6, quinta-feira. Então, a equipe, né, estará pronta ali para atender vocês das 8 da manhã até as 20 horas da noite, referente aí à parte de entregas do SPED contábil ECD. No dia de hoje, dia 26, das 8 às 20, amanhã, sexta-feira, 27 do 6, das 8 às 20, e na segunda-feira também, dia 30 do 6, das 8 às 21 horas, tá certo? Horário de Brasília. Essas notícias foram publicadas no nosso aplicativo, na nossa intranet e também quando você vai acessar o chat ali, no caso, tá? Então o Lincoln pediu para falar isso aqui ao vivaço, para que vocês que estão entregando aí, no caso, não deixarem para a última hora, mas aí, no caso, precisarem de algum auxílio, né, referente à entrega do SPED ECD, a gente vai estar aqui para poder estar auxiliando aí, no caso, tá certo? Então fica aí a dica para você, amigo contador, neste momento. Beleza? Bom.
É isso, André. É isso aí. Notícias Muito bom, fresquinhas, ótimo. notícias valiosas, importantes para você, amigo contador, tá Claro. certo? E eu queria verificar com você agora, André, quem que você trouxe para nossa bancada aqui para trocar uma ideia, especialistas técnicas aí para trazer informações do que a gente vai conversar aqui hoje. Especialistas especiais. Especiais ainda. Especialistas Sensacional. especiais. Gostou dela? Adorei essa, vou usar essa frase Vai também. usar essa? Vou usar. Boa. Não, a Diga gente pra tem nós. hoje aqui a Júlia e a Carla. Bom dia, bom dia. Não sei, acho que não é a estreia de nenhuma de vocês. Não é. Então, recrutei aqui um time de peso para dar um apoio para a gente falar aí sobre a nota nacional. Show de bola. Não sei se elas gostariam de falar, se apresentar individualmente. Eu sou a Carla, né? Para quem não me conhece, eu trabalho, na verdade, na área de tributos aqui da empresa, né? Na parte de consultoria interna, sou analista de negócios. Eu ajudo mais na parte, assim, de tributos, né? Quem já me conhece sabe, né? Reforma tributária ali, MIT, DCTREB, REINF, essas coisas aí que vem saindo. Quantas 3 lives ela faz por mês aí para ajudar os nossos clientes? Sim. Vários podcasts que ela participa aí, no caso. Carla é famosa. Famosa. Estará com a gente lá no Upgrade Contador, né, Carla? Isso, dia 22 de Dia setembro, 22 de pessoal. setembro. Vai estar Palestrante. eu, Lucas, né, da Reut, para falar sobre reforma tributária. Vai ser muito bom, não percam. Se puderem, quem puder aí, participa. Isso aí mesmo, show de bola. Bom, eu sou a Júlia, bom dia a todos novamente. Bom dia, né? Júlia. E eu faço parte da equipe de suporte do Visual Sucessor e Visual Controller. E vai ter realmente esse suporte para a galera do ECD aí, ter. é mesmo? É? Tudo Vai, certo, então vamos tudo trabalhar certo. até mais tarde Até hoje, mais tarde. amanhã e segunda-feira. Segunda-feira também. Referente ao ECD, tá, pessoal? Eles vão trabalhar até mais tarde referente ao ECD. O que for referente ao ECD aí, ó, Isso. a gente vai estar aqui para poder estar ajudando. Beleza, então. Muito bom. Muito bom. Muito bom ter vocês aqui com a gente. É importante a participação de vocês. Vamos aos assuntos aí, vamos lá. Vamos aos assuntos. Então, nota nacional de serviços, Sim. né? Talvez uma introdução, assim, para quem esteja ouvindo esse termo pela primeira vez, né? Eu acho difícil, né? Porque não é tão novidade assim. Mas como eu te falei antes, pode ser mais ou menos novidade, dependendo de quem nos ouve, né? Mas talvez a primeira pergunta que surja é como assim uma nota nacional de serviços? Essa nota, ela já não era nacional antes, né? Certo. Que mudança que é essa, afinal de contas, né? Sim. Então, a realidade é que a nota de serviços, ela não é nacional, ela nunca foi nacional, ela é municipal, né? Voltando um pouco lá atrás, né? Buscando um pouco da história desse documento. Na verdade, seria a pré-história desse documento, a pré-história desse documento. Ele era emitido fisicamente, né? Então, o contribuinte ali, o prestador de serviço, ele tinha esse ritual, esse trabalho de ir na prefeitura da cidade, adquirir uma licença, uma permissão, né? E ele tinha uma faixa numérica de notas que ele poderia emitir, e ele trazia essas notas em papel mesmo, né? Sim, Eventualmente, essa nota se torna eletrônica. Ou seja, deixa de ser um arquivo físico ali, um papel, né? Papel. Perdão. E se torna um arquivo digital. Certo. Isso a nível de cidades, não foi algo uniforme, né? Não foi algo que mudou para todas as cidades. Algumas cidades começaram a adquirir plataformas, né? Se modernizar nesse aspecto. Então, o trabalho desse prestador de serviço, ele mudou um pouco. Certo. Né? O que ele passou a fazer a partir de então? Ou ele emitiria a sua nota diretamente no provedor da prefeitura dele, né? Então, o próprio provedor fornecendo uma ferramenta online, onde o contribuinte pudesse acessar, preencher os campos necessários, tomador de serviço, atividade municipal, alíquotas, e lá ele ele passava a emitir essa nota fiscal, agora, a partir de então em formato eletrônico, né? Sim. Utilizando XMLs, já muito parecido com o que a gente é familiarizado hoje. Essa seria uma forma. Outra forma seria utilizando o seu sistema próprio, né? O seu software próprio, certo, através de integração web service. Então, o software, através de uma implementação, né? Algo muito comum no nosso dia a dia, sim, faz a implementação da estrutura para que esse software se conecte, então, com o provedor do município, e o preenchimento das informações que o contribuinte faria de maneira manual, na verdade, acontece
com a transmissão de um arquivo XML contendo basicamente as mesmas informações. Certo. Podendo, então, transferir um XML contendo muito mais do que uma nota, né? Uhum. Ao mesmo tempo, agilizando bastante o trabalho dele, né? Porém, tudo isso acontecendo a nível municipal. Uhum. Esse é um ponto bem importante, né? Então, com layouts distintos, né? Plataformas distintas, legislações distintas, né? Até um certo ponto também. Enfim, sem essa uniformidade, né? E em meados de 2016, inicia-se, então, um debate sobre a ideia de uma nota padrão nacional. Certo. Né? Considerando todo esse cenário... Quase 10 anos atrás, então. Quase 10 anos atrás, começa-se a conversa, né? Especulativa e tudo mais, né? Com alguns órgãos, como, por exemplo, a Receita, o Sebrae, a Brasf, a CNM, né? CNM é uma Confederação Nacional de Municípios. Certo. Parte interessada, com certeza, né? Nessa ideia. Visando uma simplificação, né? Nessa parte de nota fiscal eletrônica, com uma ideia de nota nacional, a fim de simplificar tudo isso e reduzir o que eles chamam de custo Brasil, né? Que é esse custo que prestadores de serviço também têm ao fazer negócios no Brasil e tudo mais, com essa burocracia e essa multiplicidade de plataformas e tudo mais, torna-se mais caro, mais burocrático, né? Prestar serviço no Brasil. Então, foram vários argumentos, assim, né? Acho que explicando toda essa história, torna-se até um pouco óbvio, né? Porque que a ideia de nota nacional mudar, né? Faz tanto sentido, né? Sim. Apenas em 2020, mais ou menos, estou botando as datas aqui mais aproximadamente, assim, né? Inicia-se um projeto piloto de uma nota nacional com alguns municípios interessados. E em 2022, isso torna-se oficial. Ao se tornar oficial, não necessariamente da noite para o dia virou algo compulsório para todas as empresas que emitem nota de serviço, né? Então, na verdade, essa é uma parte que ainda está em andamento, essa transição. Sim. Né? Então, o que aconteceu de maneira mais ou menos resumida? Com a disponibilização dessa plataforma nacional, MEIs, né, passaram a poder utilizar a plataforma nacional para emitir nota de serviço através de uma nova plataforma ou através de um aplicativo, né, para celular, de maneira facultativa. Certo. Alguns meses depois, ainda nesse ano, ou talvez no ano seguinte, mas foi algum tempo depois, torna-se obrigatório para todos os MEIs. Beleza? Então, de lá para cá, quem é MEI já está utilizando dessa forma, então. Já utiliza dessa forma já há um bom tempo. E só para a gente chegar no presente, então, e quanto às demais empresas, né, que não são MEI, né? No caso dessas empresas, a adesão, a utilização do padrão nacional ainda é facultativa. Certo. Então, o município que tem interesse em aderir, ele tem que se submeter a um processo, né, para se tornar conveniado. Então, é um convênio, né? Então, ele tem todo um processo, ele preenche um formulário de adesão, submete esse formulário via ECA, que é a Receita Federal, é publicado oficialmente, né? Na verdade, tem mais de uma forma de adesão, né? Tem bastante detalhe. Ok. Esse negócio tem bastante detalhe. Eu estou resumindo bem grosseiramente aqui, né? Mas tem algumas formas de adesão, mas grosseiramente falando, é dessa forma. Assina um termo de adesão, se torna conveniado. Não necessariamente ele já vai utilizar a plataforma nacional para emitir lá, né? Então, tem vários pormenores, vários detalhes que podem variar ali, né? Então, tem município que hoje é conveniado, mas ainda não tem o uso da plataforma ativo. Alguns já têm o uso da plataforma ativo. Então, tem bastante variação. Eu acho que faria sentido a gente entender a nota nacional como ainda estando num período de transição, né? Certo. Aos poucos se tornando, esperamos que no futuro se torne, né, a realidade de todas as empresas prestadoras de serviço, né? Então, hoje a gente já tem muitos municípios conveniados, muitos ainda não conveniados e muitos passando por esse processo, né? Acho que essa seria uma
uma grande breve introdução, assim, introdução. ao assunto da nota nacional. Bora lá, então. Fechou? O que mais a gente poderia E partindo dizer? também Uhum. dessa questão que o André estava falando ali, a gente tem a questão da DPS, né, que é a declaração da prestação de serviços. Uhum. Essa declaração é o que vai substituir as notas municipais atuais, né? Certo. Basicamente, é como se ela fosse o que gerasse a nota fiscal nacional, no caso. Uhum. Né, ela tem as informações de serviços prestados, os valores, natureza de operação e tudo mais. E um grande diferencial dela é que ela determina automaticamente o cálculo ali das incidências tributárias, né, do Uhum. ISS, no caso. Então, ela é como se fosse o que gerasse a nota fiscal nacional, no caso. Entendi. Ela Entendi. antecede daí. Carla, tu esteve envolvida nesse processo inicial de A gente- nota? isso. Complementaria com alguma coisa? A gente vem participando de várias conversas com o governo, tá? Isso mais ou menos desde 2018, quando iniciou esse projeto piloto. Então, assim, a ideia era que fosse uma nota mais evoluída Uhum. do que... Ela se baseia muito no padrão da Abrasf, né? Quem usa o padrão Abrasf vai ver que o padrão da nota nacional é bem semelhante. A ideia é que fosse um documento fiscal onde o emitente ele precisasse dar o mínimo de informação possível. Então, esse era o Uhum. objetivo. Você iria dizer basicamente quem é o teu tomador, Uhum. um ou outro dado, que serviço que é, e toda a parte de tributação, né? Como ela comentou, ia ser toda a parte a cargo do governo. Uhum. O governo também iria apurar esse valor. A gente era para ter um módulo que era o MAN, que a gente chamava, módulo de apuração nacional, só que aí acabou que teve pandemia, Uhum. tudo isso custa dinheiro, Sim. depois veio reforma tributária, então essa parte do projeto acabou não tendo mais tanto destaque quando Uhum. tinha, né? Sim. Então, assim, a gente teve uma parada, assim, não é que teve uma parada, continuou se trabalhando, mas, assim, teve um envolvimento menor das empresas por conta Uhum. da pandemia e dali em diante, daí começou a reforma tributária e tudo mais, né? Mas a ideia, e ainda é a ideia, mesmo com a reforma tributária, é que seja um documento que ele seja o mais simples possível de ser emitido. Né, que todo, Interessante. mesmo com as Uhum. regras da reforma, que toda a parte de cálculo você Sim. tenha que colocar o mínimo possível de informação Uhum. para que ele te retorne tudo pronto, vamos dizer assim, para Sim. evitar erro tributário, né? Só que Uhum. a partir da nota de serviço, falando um pouco da reforma, ela ainda está sendo modificada, então a gente Uhum. não tem muita informação ainda, né, Certo. sobre como vai ficar, né? Uhum. Tem muita coisa ainda em período de transição, Uhum. ainda em desenvolvimento, né? Então, a nota em si é uma ideia relativamente nova. Uhum. Aí agora a gente tem esse advento da reforma tributária, Sim. que também vai trazer coisas novas Vai. para a nota, né? Então, é mais de um processo ao mesmo tempo em transição, né? Então, a gente vai ver como é que tudo isso vai se convergir lá no final, né? Um detalhe interessante, a Júlia mencionou da DPS, né? Então, a DPS, ela vem para substituir o antigo RPS. Certo. Né? Então, os contribuintes provavelmente já devem conhecer esse termo do RPS, que é o Recibo Provisório de Serviço, e agora vem a DPS, que é a Declaração de Prestação de Serviço. Uhum. Então, é interessante mencionar do RPS que, essa é talvez uma curiosidade mais histórica, assim, Sim. relacionada a esse processo, que quando voltando um pouco ali na história que eu contei, né, a partir de um certo momento, a nota tornou-se eletrônica. Certo. Deixou de ser a nota física e tornou-se eletrônica. Uhum. Nesse momento, esses provedores eles ainda não eram tão rápidos, e às vezes a nota poderia levar horas ou até alguns dias, né, para aparecer no site da prefeitura, né? Então, em alguns casos, o prestador ele realmente tinha que usar esse recibo provisório de serviço, ele tinha que emitir esse recibo, e esse recibo teria validade fiscal até que a nota de fato surgisse no site, né? Com o passar do tempo, essas plataformas foram se modernizando, né? Foram ficando mais rápidas. Uhum. E o RPS, apesar de continuar tendo o nome de Recibo Provisório de Serviço, ele se tornou simplesmente o documento, formato XML, que você envia via web service e que é convertido em nota depois. E, basicamente, a DPS hoje, né, mudou apenas a nomenclatura, mas ela serve ao mesmo propósito, né? DPS é o mesmo intuito, né? Mesmo intuito, é o documento XML, né, que é realmente bem simples, como a Carla falou, né, tem todos os dados, só os dados necessários ali, prestador, tomador, os serviços. Essa DPS, em formato XML, é transferida para o portal nacional e é convertida em nota fiscal eletrônica. Certo. Ô, Júlia, na tua visão, assim, isso vai ser positivo? Sim, eu acredito. Totalmente?
Vai. Bom, a gente sai, no caso, de uma questão municipal, porque fica somente Isso, dentro do município, aí, exemplo, Blumenau, e aí que torna-se... entra também a questão do layout, né, das notas. Vai ter uma sim. padronização e fica também uma visualização mais uniforme, tanto para os contribuintes quanto para os fiscos também, né? Todos, então, isso. são envolvidos, no caso. Isso. Muito bom. Inegavelmente, nós temos uma parcialidade aqui, né? Como empresa de software. Sim. Né? A nossa vida vai ficar muito mais fácil, né, trabalhando com um layout do que com um layout nacional, né? Em oposição ao trabalho com diversos layouts, né? Hoje a gente já enfrenta esse desafio, né? Muitos municípios com provedores diferentes. E a gente tem que estar sempre... E esses provedores mudam de vez em quando, né? Mudam de vez Dentro em quando. do município, né? Nem sempre a gente é notificado, né? Geralmente o contribuinte é notificado, né? Sim. Então, às vezes, a informação demora um pouco para chegar na gente. Claro que a gente está sempre... A gente tem um time sempre pesquisando essas mudanças, mas às vezes escapa alguma coisa, né? Mas a gente está sempre adequando os layouts desse município. E com a ideia de um layout unificado, com certeza a vida vai se tornar muito mais fácil para a gente, né? Ficar algo mais padronizado, assim, né? A questão dos layouts. Né? Não, acho que é importante essa mudança e vai favorecer muito, né? Como tu disse, tanto a empresa, a SCI, no caso, né? Uma empresa que desenvolve software contábil, mas isso para as empresas em si. Começamos com o MEI agora, depois o restante das outras empresas no Brasil todo. Acho que é importantíssimo isso, essa mudança. Vai ser bem legal, bem bacana. Muito bom. Só, claro, a gente não tem um prazo para isso, né? Isso vai demorar um tempo. Na verdade, tem. Tem um prazo para isso? Tem um Sério? prazo para isso. Tem a reforma tributária, botou no final. Eu entendi. Então, assim, lá na lei da reforma tributária, lá no artigo 62, a gente tem duas regras. A primeira regra diz assim, olha, o ISS vai morrer, né? Então, as notas fiscais de serviços, elas existem porque existe o ISS. Tanto que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, aluguel. Se a gente for olhar, ele tem característica de serviço, não está na lei de serviço, não tem ISS, não tem nota. Não existe nota de aluguel de imóveis, por exemplo, né? Sim. Então, a lei, ela trouxe lá no artigo 62 dois pontos finais, né? Então, ela diz assim, primeiro, olha, eu preciso, como o ISS vai morrer e eu vou ter 2 tributos novos, IBS e CBS, eu preciso primeiro que vocês me deem os valores dos tributos novos. Certo. Quando? A partir de 2026. E eu, para poder ter a minha apuração unificada, centralizada, eu não vou ler o layout de cada prefeitura. Certo. Eu não vou ler. Então, vocês vão ter que me dar essa... Eu estou resumindo aqui, né? Vocês vão ter que me dar essa informação no meu layout. Qual é o meu layout? Governo. Layout da nota fiscal nacional. Então, você quer, em 2026 até 2032, manter o seu layout, você pode manter o seu layout. Tudo bem. Só que você vai ter que converter ao nacional para eu poder ler a informação e alimentar o meu sistema de apuração. O que acontece com você, município, se você não fizer isso? Você vai ter penalidades. Você vai ter problemas. Então, todos já estão se preparando para isso. Entendi. Alguns vão adotar a nacional, alguns vão fazer essa conversão. São Paulo é um que vai fazer a conversão. Minas, BH falou que vai adotar o nacional. Então, cada um está se modificando. Isso para 26. 33 diz que a gente tem que ter um documento nacional unificado. E eu estou falando de todos os modelos. Certo. Como isso vai ser, como isso vai acontecer, como é que vai funcionar, não sei. Só que a gente sabe que tecnicamente não poderiam ter mais outros layouts pela regra do artigo 62 da Lei Complementar da Reforma Tributária. Então, até assim, ó, até ontem o Marcos Flores, que ele é diretor da parte da reforma tributária na Receita, ele também falou isso, então ele afirma muito isso. Então, assim, não sei como que vai ser esse procedimento de 26 a 33, mas a gente sabe que tem que ter um layout único para a emissão. Certo. Então, a gente tem que acompanhar, mas 26 até 32 ainda cada um pode manter o seu, só que vai ter que ficar fazendo essa conversão. Então, assim, ó, é um trabalho a mais para a prefeitura. Vale a pena? Talvez para algumas sim, talvez para algumas não. Então, a gente vai ver uma migração maior para a nota fiscal nacional e, eventualmente, a Receita já vem falando que ela é o padrão que o governo pretende adotar para o futuro, né? Sim. Se eu não me engano, naquela última live, eles já anunciaram que a Abrasf não vai mais ter nenhum modelo conceitual novo. Isso, e que, a princípio, o modelo... A Abrasf tem esse modelo conceitual, né, de como todo esse processo, essa interação, essa troca de informações, composição de arquivos, como tudo isso deve ser. E, de fato, a maioria dos provedores municipais, layouts municipais, usam esse Abrasf como base. Não é uma obrigatoriedade, né? Tem os municípios mais cowboys, assim, que usam o seu próprio.
Mas muitos se baseiam ali, e com esse comentário que foi feito em uma das últimas lives sobre a nota nacional, mais voltado para essa parte de reforma, né, mais com foco na nota de serviço, foi comentado que a Brasf já disse que não vai ter um novo layout, Certo. layout atualizado, e que então o layout da nota nacional passa a ser a referência. Então, mesmo para que esse é um assunto bem presente nessas conversas de nota de serviço, né? Os municípios que vão utilizar direto os produtos da nota nacional, né? O ambiente da nota nacional, aqueles que vão continuar usando os seus provedores de ambientes nacionais, porém depois tem que fazer um DEPARA para transferir isso para o ADM, né? Que é o ambiente de dados ADN, ambiente de dados nacional, né? Ou seja, gosta do teu provedor, curte ele, né? Pode continuar usando. Ok. Para administrar, para visualizar e tudo mais. Mas o teu provedor vai ter que repassar para o ambiente nacional. Nacional daí. Né? Então vai ter essa mudança mesmo. E os municípios têm que estar alerta, têm que fazer acontecer o quanto antes, no caso, né? Beleza, temos uma data aí no caso, como a Carla trouxe aqui pra gente, mas o quanto antes ter essa mudança, ter esse bate-papo, essa conversa lá dentro, vai facilitar depois, futuramente, para essa mudança ocorrer de forma nacional. Os contribuintes têm que observar novidades e notícias ali por parte do seu portal municipal, provedores, né? Porque a tendência é que municípios que optem por continuar utilizando o seu provedor, eles devem passar por adequações. Certo. Né? Isso deve acontecer para que eles se adequem à questão do ambiente nacional, né? Então, é possível que eles precisem nos comunicar dessas adequações para que a gente possa fazer alterações no software. Sim. Né? Então, a gente volta no que a gente conversou antes. Quanto mais cedo a gente souber, quanto mais cedo a gente receber... Até porque são 5.500 e poucos municípios, né? A gente mapeia alguns, mas é muita cidade, gente. Sim. Pessoal, a gente está indo agora para a reta final, tá? Para a finaleira aí, no caso. Pô, o assunto acho que a gente vai ter que compartilhar na próxima semana novamente, né, André? Claro. Mas antes de a gente finalizar aí para a reta final, para as palavras finais aqui no caso, eu tenho um convite para fazer para você. O Marcinho vai jogar ali na tela. A gente tem hoje aí, no caso, uma grande live, tá? Referente ao aplicativo do RHNet. Olha só, bem legal. Hoje, controle de ponto do caos à produtividade com o aplicativo RHNet. Sua gestão de ponto é um pesadelo? Descubra como automatizar o DP, ganhar tempo e ainda faturar com isso. A gente vai falar um pouquinho sobre registro direto no celular, integração total com o sistema SCI, fim do retrabalho e ainda pode virar receita extra para o seu escritório, com até 5 vezes de retorno sobre o valor investido. Vai ser hoje, tá, pessoal? Dia 26 de junho, é um evento online, gratuito, às 15 horas da tarde. Só quem vai estar participando aqui com a gente? Vamos lá. O Lion e também o Evandro. Mas teremos aqui ela, a Geni, nossa especialista da folha de pagamento, do departamento pessoal, especialista nacional, tá? Estará com a gente aqui fazendo esse bate-papo, trazendo informações. O Evandro conversou comigo ontem, falou que a Geni foi uma das pessoas que encabeçou o aplicativo aí do RHNet, que deu essa ideia, fez acontecer. Então ela vai estar aqui com a gente aí falando sobre o RHNet hoje às 3 horas da tarde. Então fica o convite para todos vocês aí, pega o link, tá? Tem um link aí, no caso, a gente botou o link nas redes sociais, tem um link já no YouTube, já tá pronto. Compartilhe com a sua equipe, no caso, compartilhe com o seu escritório contábil, envie aí para os seus colaboradores da parte de departamento pessoal, parte fiscal, parte contábil, porque o aplicativo vai pegar aí muitas informações referente à parte do departamento pessoal, tá certo? E vai poder estar ajudando vocês aí também no dia a dia, beleza? Então fica a dica para vocês estarem participando hoje com a gente às 3 horas da tarde. Ó, jogamos aqui na tela, tá nos comentários, e também tá aqui na tela o link para você poder estar participando, tá certo? Fica a dica aí para vocês. Muito bom. Finalizamos, então. Temos o que para só finalizar o assunto de hoje? Bom, ainda seguir aí para... Ainda teríamos muita coisa, né? Certo. Para falar, se fosse o caso, né? Voltamos então, aqui na próxima semana, qualquer coisa, então. Se o assunto agradou os nossos telespectadores, com certeza a gente pode voltar. É importante, é um assunto bem importante também para trazer aí para os nossos contadores, tá certo? Palavras finais, Carla? Eu só tenho a agradecer aí o pessoal, a audiência, né? Quem tá ali sempre assistindo o podcast. Importante, obrigado. E continue acompanhando a gente sempre traz novidade e
coisas mais práticas, mais pontuais para o dia a dia, né? Isso que eu aí. acho que todo mundo tem bastante coisa para fazer, então acho que tem que ter mais esse feeling do trazer coisa pontual mesmo. Isso aí, show de bola. Isso, Júlia? Seria isso. Beleza, então. Pessoal, agradecemos aí a participação de vocês. Obrigado, tá, meninas, pela participação de vocês. Obrigado, pessoal, por estar acompanhando aí aqui com a gente todos os vídeos do podcast. A gente finaliza aqui agora, né, essa parte, mas provavelmente teremos uma segunda parte. A Claro. Bia vai conversar contigo e vai Claro. dizer que vai ter a segunda parte, com certeza, eu conheço a Bia, tá certo? E amanhã a gente volta aqui novamente às 8h15 da manhã com a galera aí, com notícias e fofocas do mundo contábil, tá? A gente vai ter uma pessoa especial aqui também, Um especialista? Um especialista especial. Um especialista especial. Um especialista especial, a nossa Camila, estará aqui amanhã com a gente, Só com a galera aí, presenças ilustres. trazendo informações aí sobre o que ocorreu dentro do mês de junho aí, tá certo? Um grande abraço, pessoal. Beijão, boa quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau.